Sejam bem-vindos ao lado B do Pop Doc. Caso você esteja ouvindo esse lado B pela primeira vez, você nunca ouviu falar nesses três boiola que estão falando contigo, é o seguinte, nós somos o Pop Doc, e aí a gente responde por @DocPopcast nas redes sociais, Twitter, Instagram, você pode ir lá ativar a notificação, pode comentar bastante nas nossas redes, inclusive sobre esse episódio, classifica o nosso podcast com 5 estrelas, segue nas plataformas digitais, e aí só pra explicar mais ou menos, o lado B, ele é como se fosse um spin-off, assim, ele é um primo do Pop Doc, porque o Pop Doc, ele tá regularmente toda terça-feira nas plataformas digitais, a gente comentando sobre algum assunto do pop. Já o lado B, teve o episódio aí de entrevista com a Raquel Reis e agora a gente tá fazendo uns comentários aí sobre o álbum da Pabllo. Então, assim, a gente vai fazendo conforme for aparecendo coisas do lado B. E caso você goste, você pode ir lá no nosso Apoia-se, o link tá na bio das nossas redes sociais, e aí você pode contribuir com algumas esmolinhas para esses boiolas que vos falam. Eu queria dizer que a gente falou do Apoia-se no último episódio e conseguimos mais 2 apoiadores, então agora temos 3 pessoas nos apoiando, muito obrigado. Se você tá ouvindo esse podcast, você pode apoiar com, sei lá, R$2 por mês, isso é um big. E vai ajudar a gente muito. E no final ganha um brinde. Os 3 cavaleiros do Apocalipse que estão apoiando a gente, eles estão, os 3 últimos, eles estão lá firme e forte. E dizem eles na DM que não se arrependem. Então, assim, vai lá, dá uma chance, vai que, né? Qualquer coisa você cancela. Se a gente falar mal de alguma diva pop que você gosta, você pode cancelar. É isso. Ô, amor, aí não tem apoiador. Aí não vai ter apoiador. Se depender de você, não tem apoiador. Pois é. Mas aí, noitada, novo álbum de Pabllo Vittar. Eu quero saber quais foram as percepções de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? Vocês vão falar bem, vão falar mal? A minha percepção, falando rápido, assim, minha primeira percepção foi o seguinte. Uma percepção bem rápida, eu pisquei e acabou. Mas significa que foi bom também. É um bom sinal. Ai, amigo. Às vezes rápido noitada, é bom. Às vezes rápido é bom, às vezes uma rapidinha vale mais a pena do que uma de uma hora que não é muito gostoso. Vocês preferem rápido ou vocês preferem mais devagar? Eu prefiro Depende rápido. do que a gente tá falando, né, amigo? Depende do que a gente tá falando, mas já que aqui a gente tá falando de música, eu prefiro que seja um pouquinho maior, vou ser bem sincero. Noitada, pra quem tá se perguntando, é o 5º álbum da Pabllo Vittar, tem aí 21 minutos mais ou menos de duração. O álbum ainda tem participação de Anitta, MC Carol, Glória Groove, o Canalha, MC Tchelinho, DJ Tobias e DJ Ramenes. Teve gente pra produzir isso aí. Na produção ainda tem Pablo Bispo, o Gork e o Huxel. Huxel no beat, maravilhoso. Huxel no beat. Olha, parando pra falar assim, do geral do álbum, a sensação que eu tenho, eu acompanho o álbum da Pabllo há muito tempo. Desde o primeiro álbum que ela lançou, eu já fazia review na internet, inclusive tá lá no meu canal do YouTube. Quem quiser catar, pode catar. Ele então, faz o link dele. Achei muito interessante porque, pra mim, de todos os álbuns que ela fez até agora, esse é o mais diferente sonoramente falando. Acho que todos os álbuns dela sempre flertaram muito com o pop, mas, claro, não deixando de lado toda a influência que ela traz do Maranhão, da terrinha dela. E eu sinto que nesse álbum ela conseguiu fazer uma das coisas que ela sempre soube fazer bem em todos os projetos que ela teve, que é misturar gêneros. Misturar gêneros de música, pegar as referências de vários lugares e fazer coisas novas e se arriscar. E dessa vez dava pra sentir que ela tá vendo um pouco por esse caminho, porque no fundo, quem acompanha a Pabllo como artista, não só nas músicas que ela lança, sabe que ela gosta muito de música eletrônica, PC Music e os caralho a 4. E eu acho que foi esse mergulho aí que a gente conheceu um pouco da Pabllo, esse lado que ficava mais nela como persona, né, e não necessariamente como artista musicalmente produzindo, né. Eu tive a sensação de que ela, além de estar arriscando e fazendo algo que ela gosta muito de consumir, que ela também não se preocupou muito dessa vez com o que as gays iam achar, o que as pessoas iam falar sobre isso, justamente por ela estar indo numa outra sonoridade. Acho que foi um risco que ela sabia que estaria tomando e ela decidiu apostar, sabe? Uma característica da Pabllo, pra mim, é que ela é sempre muito boa de álbum. Todos os discos dela têm uma coesão muito forte, sabe? São obras fechadas. Eu ia comentar isso, eu acho que a Pabllo, ela é melhor de álbum do que de singles, inclusive. Eu acho que ela é uma artista de álbuns. Acho que todos os 4 discos anteriores tem essa coisa do coeso, né? Você entende o que ela quer passar com aquela obra.
engraçado, né? Que o Paulo teve a percepção de que ela trouxe elementos diferentes e eu achei que as referências nacionais, eu acho que foi o álbum dela que ela menos trouxe, assim. Eu tive essa percepção, que eu acho que eu acho que os álbuns dela, de forma geral, são tão ricos musicalmente, nacionalmente falando, né? Tipo, ela pega tantos elementos brasileiros e eu tive a sensação de que o Noitada foi o que menos teve. Mas, assim, não é uma crítica. Só achei diferente do que ela costuma fazer. Eu acho que talvez o que tenha batido em você na sensação é, por exemplo, usar de referência aqui o Batidão Tropical, que ele é totalmente nacional, no cerne dele tem muita brasilidade no sentido nordeste, né? Nordeste, norte do tem país, muita sabe? regionalidade, né? Isso, é muito regional nesse sentido. E eu acho que... E eu não sei se eu concordo muito contigo nesse sentido, porque todas as músicas que a gente consegue escutar desse álbum, a gente consegue pegar uma referência de funk carioca e funk paulista muito pesada, sabe? É uma coisa que se você sair... Inclusive, é uma curiosidade que ela fala muito sobre a produção desse álbum, é isso. Que ela começou a sair muito mais pelas noitadas do Brasil para tentar entender o que a galera de fato estava ouvindo. Então, quando eu parei pra escutar o álbum, eu falei, caralho, isso aqui você consegue escutar numa balada tipo Mamba, aqui em São Paulo, quando você consegue escutar certos beats que estão aqui, que é num baile funk do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eu acho que o que talvez ela tenha feito com menos força aqui, 1000 aspas, seja trazer essa regionalidade do norte e nordeste do país, que, enfim, acho que é uma coisa que tem em alguns lugares ali, né? À toa que, por exemplo, tem a música do Canalha, que tem influências pesadíssimas de pagodão baiano. Sim. Mas eu acho que nos outros álbuns isso era mais exacerbado, era maior, sabe? A gente conseguia ver com mais clareza essa regionalidade. Pode ser. Inclusive, já que você tocou no assunto, né? Acho que essa música do Canalha é a minha favorita do disco. A música com participação do Canalha, Penetra. E ela nasceu ali, eu acho que na Baticu, inclusive, porque a Pablo estava presente na Baticu que o Canalha ia cantar. Eu tava lá nesse dia. Então não sei se nasceu por ali, se eles se conheceram ali, se trocaram ideia. Mas o fato é que ela nasceu na Baticu. Inclusive, se eu não me engano, no episódio que a Pablo tá participando do Milkshake chamado Wanda, ela comentou exatamente isso, que ela conheceu ele através de uma festa, escutando ele. E depois ela ia na internet e ela via que as pessoas estavam pegando muito aquela frase, eu fico fraquinha, que é a frase que... a frase de uma música do Canalha. Exato. Ai, Canalha, eu fico que fraquinha. Rodou a internet, ela pegou aquilo inclusive ali, muito no TikTok também, inclusive. Então acho que é por aí mesmo que ela deve ter conhecido. Foi parar em Salvador numa noitada descobriu o Canalha. Veja no que deu. Eu não sei, amigo, porque, enfim, sobre essa questão de pluralidade musical, eu pegando, por exemplo, o Não Para Não, né, o álbum, que é um dos meus favoritos. Tipo, eu vejo que, por exemplo, ela botou meio que um pagodinho ali, o Traga Seu Amor de Volta, ela botou Seu Crime, Disque-me, No Hablo Espanhol, É Problema Seu, tipo, não sei, eu tenho uma sensação de que ela mistura pop, ela mistura brega, ela mistura pagode, e o Noitada, não que ela não faça isso, mas eu acho que ela incorporou os elementos nas músicas, mas as músicas ainda assim, da sua forma mais explícita, tenha ficado menos plural. Mas, assim, como eu falei, não é uma crítica. Ao mesmo tempo, deixou o álbum extremamente coeso. Ele conta uma história do começo ao fim. Ele começa de um jeito e termina desse mesmo jeito. E até me lembrou um pouco, assim, não musicalmente falando, mas uma obra tipo Renaissance. Porque é uma obra que até no começo, né, quando ela faz a transição ali da primeira música, da noitada intro, e ela vai pra meia-noite, você não sente a mudança de música. E eu acho que essa coesão faz com que o álbum seja completo, assim. É uma experiência que você... de Pablo pro Renaissance. Mas entendeu? É a coesão que eu tô falando, no sentido de coesão. Você vê que ele vai seguindo um ritmo que, assim, eu, por exemplo, acho muito mais interessante você ouvir o álbum inteiro do que você pegar uma música aleatória. Eu, por exemplo, tive um pouco de dificuldade de escolher uma música, porque eu gostei do álbum como completo. Assim como Santana, eu tenho a minha música preferida já, e ela não é uma música, ela é um interlúdio. Pra mim, o interlúdio de Calma Amiga é maravilhoso. Inclusive, eu acho que é uma das músicas mais curiosas que tem ali, porque foi uma música que, olhando as stories do Pablo Bispo, ele tava contando que foi uma música que eles começaram a fazer na brincadeira.
de uma coisa meio brainstorm ali pra aquecer, sabe? Vamos ver o que acontece. Acabou se tornando um interlúdio, porque eles falam, gente, isso tá ficando muito legal. Vamos colocar aqui os áudios da Pabllo, tacar aqui no meio, tacar os áudios aqui da Anitta. Vamos ver o que acontece e tacar esses áudios assim. E tem até um gênero, eu só não lembro o nome agora do gênero que se dá, mas essa coisa de música que é falada, talvez as pessoas lembrem muito daquele vídeo do Paulo Gustavo, que ele ficava falando mar, morto, maremoto. Isso é um gênero de música eletrônica, e a Pabllo gosta muito disso. Então, quando ela viu que Calma Amiga estava se tornando um pouco desse lugar de palavras soltas, frases soltas e tudo mais, ela comprou ainda mais a ideia da música. E fica aqui uma curiosidade, que quando eu fui na conferência de terça-feira, eu tive a oportunidade de conversar com o Gork, e ele falou que a maior vontade da Anitta era colocar a música Calma Amiga no próximo álbum dela, em vez de ter deixado... Só que aí eles falaram, não, a gente já vai usar no álbum da Pabllo, então eles mantiveram no álbum da Pabllo, então já fica aqui uma curiosidade de que talvez a sonoridade de qual a Anitta esteja querendo colocar em seu próximo projeto, seja alguma coisa por aí. Essa música foi produzida pelo DJ Hamemes, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve, Hamemes. Uhum. Ele tem 23 anos e é de Volta Redonda, ele falou que produziu a música na cozinha de casa, curioso isso. Sim. Que loucura. Ele é muito simples, cara, ele é um cara muito humilde ainda e tá estourando muito no funk, é doideira. Eu vi ele no Twitter super emocionado com a repercussão e com a quantidade de ouvintes da música também, acho que é um dos primeiros trabalhos de grande repercussão dele. Então, sim. A Pabllo conheceu ele. Aqui tem uma matéria, eu posso deixar até nas redes do Pop Doc no Twitter, por exemplo, onde ele fala como ele conheceu a Pabllo, como ele conheceu a Brabo Music, na verdade, né? Que é a equipe de produtores do disco, e eles chamaram o DJ pra essa parceria. Uma coisa que a Pabllo fez nesse álbum que eu acho muito interessante, que a gente, pelo menos os artistas nacionais que eu acompanho, não fazem muito isso de que tanto os nomes da música, quanto a ordem da tracklist, quanto as próprias músicas cantadas dentro, contam uma mesma história, sabe? Você consegue olhar e entender que ela tá fazendo a narrativa ali de o início de uma noite, o meio de uma noite, o que acontece ali no meio de uma noite e, enfim, o after. Eu achei interessante isso. Tem alguns artistas nacionais que fazem, mas eu acho que, pelo menos quando eu paro pra pensar rapidamente no pop olhando para o projeto, sei lá, de Anitta, GG, Ludmilla, olhando assim para elas, eu não consigo reparar alguma delas que tenha feito isso, de contar uma historinha do projeto todo, do início ao fim, sabe? E eu achei isso muito legal. Também o único achei. detalhe que eu tenho, que a única coisa que agora eu vou ser bem, bem chatinho mesmo, porque eu sou pentelho. Uma coisa que eu senti quando eu tava escutando o álbum pela primeira vez, isso foi uma sensação que eu tive, é que quando começa o álbum, começa com noitada, introdução, logo depois vai pra A Meia-Noite e Descontrolada. Os dois singles que a gente tá de cara quando começa o álbum são singles que a gente já conhecia. Então eu fiquei meio naquela coisa tipo, já conheço, amo, inclusive A Meia-Noite pra mim envelheceu tal qual vinho, maravilhosa. Mas o álbum só conseguiu me pegar mesmo ali a partir do interlúdio da Anitta, que foi quando eu falei, let's go, coisa nova acontecendo, coisa nova pra escutar. Mas é só chatice da minha parte mesmo. Uma outra coisa que eu acho que é a segunda parte do disco, né? As últimas 4 faixas, elas têm um link maior com os trabalhos anteriores da Pabllo. Por exemplo, Culpa do Cupido. Concordo. É uma faixa que me remeteu muito aos discos anteriores. Acho que ali ela também tá dizendo que é a mesma Pabllo, mas com uma outra cara, com outra roupagem, sabe? Inclusive, essa é uma das minhas favoritas do disco. E o único defeito dessa música, na minha opinião, é ser muito curta. Queria que fosse maior. Sim. Então, Xande, você que tá querendo dizer que a culpa é do cu ou não é do cu? aí depende de quem tá colocando no cu, né? Meu Deus do céu. Penetra ou não penetra? Entra de penetra ou não entra de penetra? Que então. ódio. Não sei, amigo, não sei. Ai, meu Deus, a baixaria que virou esse podcast. Mas engraçado, eu gostei dessa vibe dela ter colocado as músicas conhecidas no começo, porque eu acho que fluiu mais fácil, assim, não sei. É uma sensação que eu tive. Eu gostei muito, muito, muito do começo da noitada intro e pra meia-noite. Fazer essa transição, assim, como se... É muito bom. Isso eu achei muito bom mesmo, assim, me pegou demais. Uma outra coisa que tem nesse disco que a gente não pode deixar de comentar é que a Pabllo usou aí uma estratégia que já foi feita, inclusive, pela Luísa Sonza no último álbum dela, que
Tem uma música trancada que a gente não ouviu ainda e não conhece, que é Cadeado. É o conceito, Provavelmente vai Cadeado. ser o próximo Fechado. single. Então ela deixou ali a música guardada, mas faz parte também do álbum. Então ainda tem uma música pra ouvir. Espero que essa música aí também bombe e seja tão boa quanto os singles anteriores dessa era. O cadeado tá fechado. Eu ia até perguntar pra vocês, se vocês... Porque, assim, como o álbum é tão coeso, eu não senti que tinha um outro single a ser trabalhado. Só que aí, enfim, vem cadeado. Eu acredito que seja esse single, né? Porque a Pabllo, ela é uma artista que costuma trabalhar singles. Ela não é uma artista que trabalha só o álbum e acabou. E ela já trabalhou aí a Meia-Noite e Descontrolada. E aí eu fiquei na dúvida, será que Balinha de Coração seria um single, né? Enfim, por ter a Anitta. Mas aí, enfim, talvez eu acho que cadeado. O que vocês acham? Eu achei estranho ela não ter trabalhado Penetra antes do disco, ali por janeiro, dezembro, porque na minha visão essa música tem um grande potencial de música de carnaval. Só que esse lançamento ficou muito em cima do carnaval, então agora é meio difícil trabalhar ela, sabe? Eu imaginava que essa música merecia, por exemplo, um clipe, como teve o clipe de Problema Seu, ou o clipe lá com o Márcio Vitor, do Psirico. Então acho que ela desperdiçou aí provavelmente um hit de carnaval. Eu tenho um pouco dessa mesma sensação que o Xande. Eu acho que se ela tivesse começado a trabalhar pelo menos esse single em janeiro, ela já estaria segunda quinzena de janeiro, vamos botar assim dessa forma. Acho que já chegaria com mais força pra dentro do carnaval. Mas eu acho que mesmo assim ela ainda vai funcionar no carnaval. Acho que vai ser uma música que a gente vai escutar várias vezes por aí. Porque é uma música muito boa, a letra é muito fácil de você gravar, mas eu acho que vai ser uma música, como é que eu vou explicar? Tardia no efeito carnaval, né, digamos assim. Não é a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, do Léo Santana, que tá começando a estourar agora nas primeiras semanas do carnaval, e quando chegar no carnaval, boom, entendeu? Acho que é um pouco desse feeling. Eu concordo, mas eu também acho que, por exemplo, o pop nacional tem bebido muito do pagodão baiano. Isso já aconteceu com Duda Beat, com a própria Anitta. A Carol Conká, ela fez um disco todo produzido com o RDD do Atocha. Então, eu acho que a tendência é que esse tipo de faixa, ele vai ficando muito mais comum. Não vou dizer genérico, porque eu adoro pagodão, enfim. Pode lançar quantas forem. Mas eu acho que a faixa é muito interessante para não ser trabalhada agora, sabe? Acho que trabalhar depois, talvez ela deixe de ser tão interessante assim, porque tem muita gente lançando coisas semelhantes. Não sei. Ao mesmo tempo, eu vejo, talvez tenha sido uma decisão até criativa, porque eu acho que se ela lançasse Penetra como um single para ser o hit do carnaval, o álbum não seria vendido criativamente como tão coeso, porque eu acho que Penetra é talvez a faixa que destoa um pouco ali do álbum, assim, não destoa, porque ainda tá de forma coesa, mas entende, eu acho que talvez ia criar uma expectativa de que o álbum seria nesse estilo, e o álbum não é no estilo pagodão. Tipo assim, os dois singles que a gente escutou antes de escutar o projeto vendem melhor a ideia do que a gente vai encontrar dentro do projeto do que de fato Penetra. Sim, isso aí concordo contigo. Esse rolê da música Cadeado vir fechado, eu confesso que eu sou muito penteiro, eu não gosto disso não. Mesmo quando a Luísa Sonza fez, eu fico um pouco agoniado. Mas funciona. Tipo assim, eu não consigo, eu particularmente não consigo ver propósito nisso, entendeu? Não é como se eu fosse voltar no CD porque acrescentou uma música aqui ou ali. Eu acho que... Não sei. Eu não entendo a proposta de você ficar segurando os singles pra depois... Enfim, eu acho que isso tem a ver com o formato na indústria agora, né? Porque antigamente um artista lançava um disco, mas ele podia ainda trabalhar as faixas muito depois, sem problema algum, porque as músicas tinham tempo de alcance. E hoje em dia é tudo muito, muito rápido. Então, se você lança a faixa... Todo mundo ouve, quando você for trabalhar ela como single daqui a 3, 4 meses, acho que já a galera perde muito interesse, sabe? Então eu entendo essa estratégia de você trancar a música ali e só abrir quando você for trabalhar ela de fato como single, mas ela também estar dentro do álbum, fazer parte ali daquele conceito do álbum, e acho que também pode despertar interesse de algumas pessoas que talvez nesse momento não estejam ouvindo a obra completa, sabe? Concordo. Eu acho que é meio essa vibe. Eu só acho meio esquisito porque, assim, se a música tá privada e a gente não consegue ouvir, talvez ela não seja tão necessária pra coesão do álbum. Porque ela pode não existir. É essa sensação que eu tenho quando eu vejo um projeto que tá vindo, sei lá, tá vindo pela metade, digamos assim, que é o feeling. Tipo, você montou quando
o projeto foi pensado dentro do estúdio, contando uma história, já que é pra contar uma história, tipo assim, o meio faz parte da história, e a música é literalmente a música do meio, sabe? Tipo, então, teoricamente, se estamos falando de narrativas de projeto, o que essa música tem pra acrescentar na narrativa que a gente não conseguiu escutar agora, da primeira vez que a gente podia ter escutado, sabe? Mas nesse sentido mercadológico que o Xande falou, faz todo sentido. A principal crítica que eu li sobre o álbum, tanto nas redes, tanto aqui também, acho que todo mundo teve essa sensação de que ele é muito curto. Isso aí, muita gente falou que é pra atender uma demanda do TikTok, de faixas curtas, ou uma demanda das redes mesmo, do próprio Spotify, que quanto mais curta, Spotify, com certeza, mais vezes você consegue reproduzir, eu entendo. Mas eu acho que talvez se o disco fosse um pouco maior, as faixas tivessem mais duração, a gente... ele fosse maior, assim, no sentido de... É um disco que eu enxergo muita qualidade, muita coesão, ele é bem feito, tudo é muito bem produzido, tudo é muito bem pensado, muito bem trabalhado, mas eu fiquei sim com essa sensação de que ele poderia ser mais longo e de que a duração das faixas ser muito curta talvez tenha também dado uma freada aí na qualidade, não que seja ruim, mas poderia ser melhor, sabe? Eu não critico, não, eu não acho que tamanho seja qualidade nesse sentido. Eu acho que a Pabllo, ela é uma artista de tendências, ela é uma artista pop, ela é uma artista que cria tendências e que segue um mercado. E assim, definitivamente, o mercado tem se mostrado que músicas menores geralmente é o que tem funcionado para alguns tipos de ritmos, gêneros e artistas, mas também não vejo isso como um grande problema. Assim, me dá um pouco agonia, tipo, por exemplo, Sentadona Remix, que é muito rápido, assim, é 1 minuto e pouco, então é muito, muito, muito rápido. Quando eu vejo um álbum que é rápido, eu não vejo tanta questão, porque aí, tipo assim, são 20 minutos, entendeu? Não é tão rápido assim. Agora, quando é uma música que dá 1 minuto só, aí talvez eu tenha um... Então, eu não sei nem se a melhor palavra a ser usada é qualidade, porque eu acho que o álbum tem muita qualidade, mas eu fiquei com essa sensação de que se ele fosse maior eu teria amado mais, sabe? Ou sei. Será que a gente tá sendo... saudosista, talvez? Gays saudosistas. Acho que mas saudosista com o quê? Com a duração das músicas. A gente vem de uma época em que as músicas pop tinham 4 minutos Duravam e pouco, mais, sim, e tinham pontes, sabe? Sim, eis aí Beyoncé resolvendo fazer um álbum gigantesco, já que a gente tava citando ela ainda há pouco. Mas uma coisa que eu penso quando fala do projeto como um todo, a Pabllo, ela tem essa tendência de lançar álbuns que não são muito grandes. Os álbuns dela, na sua maioria aí, tem 11 faixas. Por exemplo, o 111 tem 9 músicas. Mas em proporção, o que acaba acontecendo aqui é que soa menor, porque as músicas são menores, é uma quantidade menor de música e menor de tempo ao mesmo tempo, sabe? O que acontecia quando a gente olha lá pro Não Para Não, por exemplo, é que ele tem 10 músicas e ele já chega a quase 30 minutos. Então acho que é essa proporção que tá, acho que é o que tá acontecendo com que os Vita Lovers estão sentindo, sabe? Essa questão. Uma coisa que eu queria comentar sobre a música da Anitta é que a primeira vez que eu escutei, eu quase não reconheci a voz da Anitta. A mixagem da voz dela deu uma diferenciada ali. Inclusive, tem momentos que quem tá fazendo o backing vocal da Anitta, é por isso que fica um pouco diferente, é o próprio Pablo Bispo. Tanto em Calma Amiga quanto em Balinha de Coração. É ele que tá fazendo uma vozinha de fundo ali, porque é uma característica, inclusive, do Brabo Music. É fazer justamente... Eles mesmos, os próprios produtores, gravam back vocal de várias músicas e ficam mexendo no pitch da música pra a voz ficar um pouquinho mais aguda, ficar um pouquinho mais grave, por aí vai. Eu acho isso muito legal e muito divertido. O lindo do Pablo Bispo. Eu queria acrescentar. Achei lindo. Nossa. Não, mas é mesmo. Sim, e eu acho que essa questão das músicas serem cada vez mais rápidas acaba tornando os projetos cada vez mais descartáveis. De fato, parece que a Pabllo tem muita coisa, né? E, tipo, tudo bem que tem muita coisa boa, mas acaba que é um volume que, por exemplo, se eu for para um show da Pabllo hoje, com certeza eu vou sentir falta de várias músicas. Você acaba não conseguindo consumir aquilo da forma que você espera. Mas eu acho que talvez a gente só esteja sendo gay saudosista mesmo, e não estando acostumado com esse novo formato. Eu acho que a única... Eu acho que é válido não estar acostumado. Eu acho que é válido você gostar e desgostar. Não desvalorize seu desgosto. Tem uma faixa que eu acho que fez sentido a duração, que é After.
Assim, Uhum. eu achei essa faixa muito linda, não sei, muito, muito bem feita, muito bem pensada. Então, Sim. eu acho que como faixa de encerramento ela fez total sentido. E acho que não precisava ter mais duração, não. Mas em Culpa do Cupido, por exemplo, eu queria muito que tivesse um pouco mais. Em Apetitosa, em Penetra, eu acho que poderia repetir pelo menos mais uma vez o refrão. Enfim, eu fiquei com essa sensação em muitas faixas. Sabe uma coisa que me bateu em algumas músicas, sei lá, por exemplo, tipo Derretida também tem um pouco disso, é que o break do final, quando entra numa batidinha de funk, eu falei, caralho, por favor, fica mais 2 minutinhos aqui só nesse break, só pra minha bunda poder ficar dançando, que é uma delícia, caralho. A Pablo tem feito bastante esse negócio de break, eu acho que me pega muito. Ela fez em A Meia-Noite, ela fez em Number One, né? Quando a música você acha que tá caminhando pro fim, vem um breakzão e você fica, caralho. Então, a Pablo ela tem feito um formato de música, principalmente nesses 2 singles que a gente escutou antes, que eu acho que vale muito a pena cantores nacionais começarem a se arriscar a fazer. Que é mudar a ordem de quem canta. Normalmente o que a gente conhece é que o dono da música começa cantando a música, depois vem o break que vem o rapper ou o convidado cantando, depois volta o próprio artista que é dono da música, ou muitas vezes o artista faz questão de cantar o próprio refrão da música dele. E se você for parar pra olhar pra Meia-Noite Descontrolada, é totalmente o inverso. Quem começa cantando a Meia-Noite, na verdade, é a GG, é um verso enorme dela, e em Descontrolada, na verdade, quem canta o refrão é a própria MC Carol. Então, acho que é um exercício muito válido. Aqui, acho que teve lançamentos recentes, inclusive, que podiam ter abusado disso para se tornarem mais interessantes e não fizeram. Exemplos? Que artista nacional... Não vou citar. E eu acho que deveriam começar a se fazer mais vezes, sabe? Tipo, você tá trazendo um artista ali para cantar contigo. Você já é dono do projeto. O que você vai trazer diferente com essa pessoa que tá vindo com você? Ela que vai cantar o refrão? Ela que vai abrir a faixa? Enfim, acho que ela tem brincado um pouco com isso e tem valido a pena. É só olhar pro resultado que todo mundo tá gostando. Sim. Sabe o que eu acho que funcionaria muito, assim, pra esse disco? Um álbum, uma versão remix do álbum. Com faixas mais longas. Ela deve fazer. Ela deve fazer. Espero que ela faça, porque vai abalar. Acho que a Duda Beat fez agora do Sinto Muito, né? E ficou, sim. Do Sinto Muito, ficou ótimo. Ficou incrível. O disco de remix, assim, muito bom. Eu fui ouvir. Vocês recomendaram no último episódio do Pop Doc, eu fui ouvir por isso. Espero que os ouvintes também tenham ido ouvir. E não me arrependi, muito bom. Só uma correção, amigo. É Te Amo Lá Fora. Do Te Amo Lá Fora. Eu Sinto Muito é o primeiro disco. Desculpa, gente. Eu acho que ela deve fazer porque ela fez até com Não Para Não, ela fez, eu acho que com Isso. 111, então ela deve fazer muito provavelmente o álbum de remix mesmo. E sobre a questão do break que ela faz, eu acredito também que tenha sido uma inspiração de K-pop, né? Eu acho que o K-pop ele tem muito essa estrutura de ser diferente e de jogar um break no final também. Inclusive até estranhei um pouco, porque eu achei que esse álbum viria com mais influências K-pop, eu acho que teve, mas eu esperava algo mais explícito, assim, algo bem K-pop, né? Eu concordo contigo, amigo, também. Eu acho que a gente tá esperando muito isso dela, no caso, porque ela, como persona fora ali necessariamente do álbum, ela sempre fala muito de K-pop, sabe? Ela sempre se mostrou, por exemplo, muito fã do Blackpink. Mas um detalhe que eu fico pensando muito é que ela se propôs, e ela já falou isso diversas vezes em entrevista, a falar que esse álbum, ele é pro Brasil, ele é um álbum totalmente nacional e faz todo sentido. E acho que talvez seja interessante pra ela quando ela estiver fazendo um próximo projeto, inclusive que ela disse já estar fazendo, pasmem, ela já tá trabalhando no próximo álbum, mas não é algo que a gente vai ver agora. E acho que talvez no futuro a gente vai ver essas experimentações dela talvez mais internacionais. Porque se você reparar, ela tem uma abrangência, ela tem um alcance internacional muito grande. Não é à toa que vários singles dela recentes tiveram Rina Sawayama, Charli XCX. Tinha essas pessoas internacionais lá fora, mas quando ela resolveu fazer um projeto, ela ainda manteve aqui. Ela falou, não, minha fanbase nacional é pro Brasil que eu vou estar fazendo. Acho até curioso isso, agora parando pra pensar, essa ficha acabou de bater na minha cabeça. Ela falou que ela vai começar a fazer uma turnê. Logo depois que acabar o carnaval, ela vai entrar em turnê. Vai pra Austrália e depois que ela volta pro Brasil pra de fato fazer a turnê do álbum em si. Achei isso muito peculiar e curioso, né? Porque ela tá lançando um álbum, vai fazer esse buzz aqui durante fevereiro, início de março, e depois ela vai embora fazer as coisas lá fora. E aí eu fiquei agora reflexivo sobre esse retorno, sabe? Eu acho que vai acabar causando nos fãs uma expectativa de querer que ela volte e talvez uma sede de ir ao pote e falar assim, tá, e agora? Como é que vai ser a turnê?
quero ver, quero assistir, sabe? E querendo ou não, junho tem a Pride aí, que ela muito provavelmente vai começar a rodar o mundo novamente. Vai nas Prides igual ela fez nos últimos anos. Então, assim, também, será que ela vai levar esse álbum? Não vai levar esse álbum? Eu tenho até uma dúvida pra vocês que eu queria trazer pro episódio, já que você falou sobre essa questão de internacionalizar a carreira e tal. E aí eu tenho uma opinião, tenho uma sensação, queria saber de vocês. Vocês acreditam que a Pabllo tem se tornado uma artista mais nichada ou não? Eu não sei se nichada, mas eu acho que ela não tá no auge do alcance dela nacionalmente. Ela teve músicas que tiveram alcances surpreendentes nacionalmente, né? Acho que nos primeiros discos. E nesse momento ela não tá tendo esse mesmo alcance. E acho que ela não tá fazendo muita questão, não. Eu tenho essa sensação. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Não, é porque eu tenho uma sensação eu acho que ela tá tranquila. Às vezes o artista liga muito pra isso e dá pra perceber que quando isso acontece, pega ele, sabe? Mas eu sinto que a Pabllo, ela tá numa vibe assim, tô experimentando, tô fazendo o que eu gosto, tô jogando a minha música pro mundo e tem uma fanbase que gosta de mim e é isso. Sabe? Sim, a mesma, eu tenho essa mesma sensação. E tudo bem. Eu tenho esse mesmo feeling de que ela tá um pouco nessa vibe. E ainda concordo com o início do comentário do Xande. Eu acho que ela ainda não teve o alcance total que ela pode ter futuramente na carreira dela. Acho que ela ainda vai explodir muito mais em outros nichos. Em outros, não nichos, mas furando a bolha dela. Acho que é mais nesse sentido que talvez a gente tenha... Olhando pra trás, olhando, sei lá, pra... Talvez K.O., Triste com T, Amor de Quê, principalmente. Corpo e Sensual. Foram músicas que explodiram para além da bolha queer, vamos botar dessa forma, né? Acho que é um pouco disso. Porém, a figura da Pabllo, agora desassociando um pouco de música, a figura da Pabllo, ela já é estourada fora da bolha. Total, saca? Total. Já é uma... Se ela aparecer no domingão, lá no domingo, a vozinha que vai estar assistindo a televisão vai olhar pra Pabllo, vai saber quem é, vai... Se tocar um Amor de Quê, vai cantar, sabe? Se pá. Então, acho que talvez ela esteja se aproveitando do fato de que ela já tem uma imagem minimamente estabelecida no Brasil, com tranquilidade, isso é fato, pra se divertir. Pra jogar o que ela tá querendo jogar pro mundo, sabe? Eu acho que nesse sentido, o mercado brasileiro é um pouco mais generoso, porque a gente tem exemplos de grandes artistas consagrados na música que não tem o hit há muito tempo, mas que continuam no topo, sabe? Sim, sim. E aí vem também a minha crítica à Pabllo. Eu acho que ela deveria começar a investir mais nos shows. Porque, por exemplo, eu vou citar muito as cantoras do Axé, que não fazem mais música top 10 no Spotify Brasil ou algo do tipo. São cantoras que investem muito nos seus shows e que lançam material novo, sim, e que a sua fanbase inteira consome. Por exemplo, você pega o material novo da Ivete Sangalo, o EP que ela lançou pro Carnaval, talvez não tenha nenhuma faixa no top 20 do Spotify, no top 10, ou algo do tipo. Mas se você chegar aqui em Salvador... Tá toda ali. E não só a fanbase, todo mundo que vai nos shows, ou que acompanha os trios, ou que vai seguir ela na pipoca, vai conhecer aquela música e vai estar ali cantando, sabe? Então eu acho que é por aí. Acho que ela deveria investir um pouco mais nisso. E já que ela não tá ligando muito pra fazer hit ou no sentido de alcance sabe? Então, sim, acho que com certeza. E também acho que é o que se espera quando um artista é muito consagrado, como a Pabllo é, sabe? A gente espera ver um grande show. Eu não espero ver a Pabllo ela sozinha com o DJ mais, sabe? Tipo, mas não, o que acontece, mas não é o que se momento, espera. Você vê que até a Glória Groove, que tem um pouco menos tempo, eu diria assim, de alcance nacional e tal, que a Glória também tá aí há muito tempo, mas ela conseguiu esse alcance um pouco depois. Ela já investe muito nos seus shows, assim, você vê, tem uma banda, tem... Enfim, eu acho que é isso que se espera também da Pabllo. Então, minha única crítica a ela nesse momento é isso, mas tá muito divertido de ver também ela experimentando e testando e fazendo o que ela quer fazer, sem ligar muito pra isso. Uma coisa muito foda e, mais uma vez, ressaltando, já que a gente tá comentando um pouco da imagem estabelecida que ela tem como artista, a importância que ela tem, ela foi a primeira artista nacional a entrar pro Press-Save, pra página de Press-Save que o Spotify tá fazendo, que é uma página toda dedicada pro lançamento da pessoa, que tem vídeos de bastidores, que tem vídeo de curiosidade, para além de você poder dar o Press-Save na música e lançar. Se eu não me engano, inclusive, ele ainda tá no ar. Se você for no perfil da Pabllo Vittar, você consegue acessar o álbum Noitada, e lá vão ter alguns vídeos dela comentando bastidores e tudo mais. E, tipo assim, e antes dela foi uma parada, tipo, sei lá, Taylor Swift, sabe? Foi uma artista internacional gigante.
Então acho que mostra pra gente e pro mundo também, querendo ou não, a força que ela tem. Eu acho que a Pabllo é uma artista muito grande, que toca muitas pessoas. Acho que é uma coisa que eu não consigo sentir, particularmente quando eu olhava para os outros projetos. Talvez esse um pouquinho menos, mas para os outros projetos eu sentia que não tinha uma barreira geracional nas coisas, sabe? Como a família toda acabava escutando tudo. Sim, e eu sim. sinto que talvez no Noitado eu não sinto tanto isso, porque é um álbum voltado mais pra noite, pra quem sai à noite, sabe? Pra quem ele gosta. mais... E, querendo ou não, é o público um pouco mais jovem, que vai ficar saindo pra noitada, ficar até 7 da manhã, buscando o after, sabe? Você tá falando que gente velha não pode ir pra night, é isso? Eita, nada de etarismo aqui, que Por favor. Eu só queria... Sim, mas concordo. Eu só queria concluir também dizendo, né? Porque eu acho que essa pressão que os fãs acabam fazendo no artista é um pouco ruim, assim. A Pabllo não é iniciante, sabe? Ela não tá começando. E a gente não pode ignorar também a questão do impacto, né? Do impacto cultural. Com certeza. Que é Pabllo Vittar. Ela existir num país como o nosso foi, assim, um evento único que não vai se repetir. Isso está marcado na história do Brasil. Acho que daqui a 50 anos as pessoas vão lembrar disso, falar de Pabllo Vittar, tipo, que foi a primeira drag queen a fazer sucesso, a tocar em todo lugar, sabe? A subir no palco do Rock in Rio. Entre outras coisas. Isso não se apaga, sabe? Então eu acho que os fãs fazem muita pressão, como se ela tivesse precisando provar alguma coisa. Eu acho que ela não precisa. Não, é tipo assim, não, amada, ela já fez história, sabe? Tipo, tá tudo bem. Só olha pra... Uma coisa que me surpreendeu muito foi cair a ficha de que a Pabllo já tem mais ou menos aí 10 anos de carreira, Sim. arredondando pra cima, e 10 anos de carreira. Então, tipo assim, ela tá muito bem estabelecida e graças a Deus temos Pabllo Vittar no pop nacional. E as coisas são cansativas também. Imagina aí, depois de 10 anos, você ter o mesmo pique do começo. Sabe? Não tem, gente. Não tem como. É tipo assim, 10 anos depois de carreira, ela tá entregando um álbum diferente de tudo que ela fez até agora, sabe? Tipo, é isso que é legal, é isso que é divertido a gente poder notar. Eu entendo algumas críticas dos fãs no sentido de, como você falou, a questão do show, que os fãs esperam que o show dela seja um pouco mais produzido. Eu entendo também algumas críticas quando falam divulgação não é só colocar a calcinha no cu e fazer um vídeo no Instagram, que, enfim, os fãs também criam uma expectativa de que o artista vai divulgar, né, de alguma forma diferente e tal, mas ao mesmo tempo, eu acho que não vale só pra Pabllo, vale pra qualquer artista. Se você é fã de um artista, você é fã do artista e você gosta do que o artista te dá de arte. Então, não adianta você ficar cobrando. Se você não gosta, se você quer ficar cobrando de estar insatisfeito, você para de ouvir. Simples assim. Ou então dá um tempo, sabe? Tudo bem. Por exemplo, eu sou fã de Demi Lovato. Eu sempre falo, trago Demi Lovato, né? Eu sou fã de Demi Lovato há uns, 13 anos. E, por exemplo, tem discos dela, tem momentos dela que eu não tô consumindo e tá tudo bem, sabe? Em algum momento vai voltar a fazer sentido pra mim também. Acho que é isso, gente. Não precisa ficar ali no artista, sabe? Uma certeza que eu tenho, e, bem, foi ela que gerou essa expectativa desde sempre produzindo os álbuns, é essa criatividade que ela tem quando produz, sabe? Acho que uma artista que tá aí completando 10 anos de carreira, que no meio do seu álbum coloca uma lambada bem brasileira, tipo, derretida, que de repente vira uma progressão de uma música eletrônica que no final vai entrar um beat de funk, sabe? Tipo, é muito curioso. E é muito legal ver isso, ver essa criatividade, ver o desdobramento disso. Eu acho que a Pabllo quando eu olho pra ela quanto artista, é isso. É essa artista que vai trazer inovação, vai querer inovar dentro do pop, vai querer tá ali junto com outros artistas que estão no topo da playlist, às vezes não querendo correr risco, às vezes não querendo inovar, e a Pabllo tá indo pelo caminho totalmente o contrário, sabe? Então isso é bom. Acho que é isso que causa inovação e é isso que movimenta o mercado nacional de maneira positiva, sabe? Então, a gente falou aqui de bastidores, e aí a gente tem uma surpresinha aí, que na verdade eu fiquei interessado para saber mais bastidores do álbum. A gente entrou em contato com o Gork. E aí, Paulo, eu quero saber de você. Quem é Gork? Conta aí pra gente, pra quem não conhece Pabllo Vittar. Gork, o maravilhoso Gork, ele é um dos produtores da carreira da Pabllo, de vários álbuns, inclusive compositores. Ele também está por trás de outros projetos como Banda O também, quem lembra de muito tempo atrás, anos 2000, não sei o quê. Ele também estava lá produzindo a Banda O, então acho que é um cara um visionário quando o assunto é produção de música nacional.
E o exemplo tá aí, em Noitada, mas bora bater esse Só papo com voltando ele. mais um pouquinho, pra quem não lembra, o Rodrigo Góes, que também foi um dos integrantes do Bonde do Rolê, tá? Eu acho que o Bonde do Rolê aí é um grande marco da cultura pop nacional. E ele tá com a Pabllo desde o começo. Então, assim, também não é só o Noitada. Ele tá desde o comecinho lá de K.O., ele tava por trás de Pabllo Vittar. Então, enfim, é um grande nome aí pra quem não conhece. Por trás de uma gay, sempre tem outra gay. Bora bater um papo com ele, então. Oi, pessoal do Pop Doc, tudo bem? Aqui é o Gork que tá falando. E, cara, eu preciso responder as perguntas. A produção de um álbum é longa, demanda tempo, e muitas das entrevistas a Pabllo fala que no início era algo triste o projeto, né? Como se deu essa virada de chave nessa direção criativa para algo extremamente diferente, o extremo oposto? Tem alguma música desse lançamento que surgiu nessa fase meio triste, mas só que vocês deram uma nova roupagem? Sempre quando a gente começa um projeto de disco, a gente tem uma folha em branco gigantesca na nossa frente que a gente pode fazer o que quiser. E sempre o nosso primeiro exercício, o nosso primeiro momento é... Vamos fazer o que tá na cabeça. E só sair fazendo, sem julgamentos. É que nem ideia de... reunião de ideias, né? Tipo, nenhuma ideia ruim. Depois a gente escolhe o que a gente gostou mais. Então, foi meio que isso no disco. O disco começou com muita coisa que Pabllo tava ouvindo no momento, que, sei lá... O Pabllo tava ouvindo muito Lana. E daí acabou saindo uma coisa, um pouco Lana Del Rey. Daí depois saiu uma coisa... Saíram todas meio nostálgicas, eu acho que seria a palavra. Mas ao mesmo tempo saíram, umas 20 ideias nessa primeira semana. Que a gente sentou para fazer tudo. E dentro dessas saiu a demo instrumental que virou Descontrolada. Que era até um pouco diferente do que saiu. E todo mundo, né, olhou um pro outro e falou, cara, é isso, vambora. Eu acho que esse é o norte que a gente vai guiar o resto do projeto. E foi assim que começou tudo. Então tem muita música que a gente guardou, que a gente gosta muito, que talvez no futuro saia. Cara, das músicas tristes, não entrou nenhuma das que a gente fez logo no começo. Mas que daí, depois, sei lá, After, por exemplo, é uma música um pouco triste, vamos dizer assim. Mas é angustiante, eu chamo ela. Que ela tem todas as coisas foram feitas propositalmente naquela música. Musicalmente, é uma música bonita, mas que te traz traz uma saudade, traz uma coisa. A produção também é isso de... Ela vai quase lá, ela não estoura, ela não vira outra coisa, ela quase chega lá. A letra é isso também, é aquela angústia que você tem no final da festa de... o que eu faço? A festa acabou, eu vou embora ou eu vou pra outra festa. E também o tempo da música foi pensado nisso. Porque eu vi muita reclamação de... Nossa, mas a música é muito curta, é muito bonita, mas é muito curta. Mas é exatamente isso. Porque é aquele momentozinho ali seu de... Você tá no fim da festa, você fala... o que eu vou fazer? Mas só voltando... não, nenhuma das músicas entraram, mas nessa primeira semana que a gente fez, saíram algumas músicas, sim, que entraram no disco. Entrou... Penetra saiu dessa primeira semana. Que mais? Cadeado saiu dessa semana. Saiu a demo de Descontrolada. Saiu... Deixa eu ver, saiu muita coisa. Não, mas do disco mesmo, só que entraram, no fim das contas, só foram essas 3. E lógico, né, como eu falei, tem coisas que a gente tá guardando pra soltar mais pra frente. Um clássico de todos os álbuns lançados até agora é a mistura de gênero. Em Noitada tem funk, pagodão baiano e chega até na PC Music. Qual o maior desafio em misturar todos esses gêneros? Gente, não é tão desafiador quanto parece. É só como a nossa cabeça funciona. E não só isso, o fato da gente trazer muita gente para produzir junto com a gente, escrever músicas também, ajuda muito isso, sabe? Porque cada um tem um jeito de pensar e
E aqui dentro do nosso coletivo a gente sempre pensa que quanto mais gente tá pensando no negócio e todo mundo no final gostar, significa que deu bom. Porque são pessoas completamente diferentes que gostaram de uma mesma coisa. Então, assim, essas misturas saem bem naturalmente durante o processo todo. É engraçado até que tem coisas que a gente acaba fazendo que sai um pouquinhozinho da linha do nossa, mas não tem uma grande mistura, mas a gente fala, não, mas é isso, sabe? Dentro de um contexto maior, acaba virando essa grande bagunça, mas é uma bagunça organizada aí com um propósito, sabe? Parcerias incríveis no projeto, algumas muito aguardadas pelo público, como Canalha e Anitta. A gente queria saber como é que se deram esses convites. O Paulo até comentou aí sobre os áudios da Anitta. E como é que esses áudios da Anitta foram parar no projeto? As parcerias aparecem de um jeito muito natural com a gente. Não só na parte de produção, mas também na parte de chamar outros artistas também. Ajuda muito a gente a expandir e a fazer essa mistura que vocês perguntaram pra mim antes. Por exemplo, Canalha foi a adição perfeita. E não foi só o Canalha, que tem todo o pessoal por trás também. Tem o Coruja, tem o Groove, que é lá da Bahia, que produz as coisas do Canalha. A gente pegou e falou, não, a gente precisa fazer uma produção que seja meio a meio. Então por isso que, só complementando a outra e já respondendo aqui, é isso. A gente sempre quer trazer coisas que façam sentido e que tragam uma novidade. Que isso eu acho que é o ponto principal na carreira inteira da Pabllo, se vocês forem perceber. O ponto principal da carreira da Pabllo é movimento, sabe? Pabllo tá sempre em movimento, sempre querendo fazer coisas diferentes, porque não adianta, sabe, parar e ficar fazendo a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre falo você gostou do resultado? Daqui a 10 anos você vai olhar pra trás e falar, nossa senhora, gostei muito. É isso, você não tá fazendo nada forçado, você tá fazendo algo que tá saindo do seu coração. Se o seu coração diz que tá valendo, tá valendo. Mas voltando aqui pros feats, saem todos de um jeito muito natural e às vezes até surpreendentes. Porque, por exemplo, Balinha de Coração, a gente chegou um dia e Paulo falou, não, tô chamando a Anitta pra fazer uma música com a gente. Uou, como assim? Aí a gente saiu correndo e ela gravou, adorou a música logo de primeira e exatamente isso. A gente tentou explicar pra ela, o que a gente tava querendo fazer era fazer uma música que não tivesse absolutamente nada a ver com sua cara, pra não haver comparações e, sabe, e outra coisa. Vocês são artistas que fazem coisas diferentes o tempo inteiro. Vocês precisam fazer algo diferente. E por isso que veio Balinha. E o interlúdio de Calma Amiga foi muito engraçado, porque até tem um vídeo que o Paulo Bispo postou outro dia no Instagram, deu dançando no dia que a gente fez a música. A gente tava, já era de madrugada e já tinha todo mundo ido embora. Aí a gente começou a mexer no negócio, fez a parte do Calma Amiga. E aí a gente ficava, putz, mas a gente precisa escrever parte pra Pabllo, pra Anitta. Vamos pensar aqui. E daí, nessa de madrugada, sempre quando a gente faz as coisas de um jeito mais descontraído, saem ideias legais que, sim, podem ser usadas, podem não ser, mas eu pensei assim, peraí, eu gravei há muito tempo atrás uns áudios da Pabllo falando um monte de besteira que acho que encaixaria nisso aqui. Aí eu coloquei, aí daí, putz, mas falta a Anitta. Daí eu lembrei que uma vez ela tinha mandado um áudio falando, putz, eu quero fazer uma música com a Pabllo, eu queria que fosse assim, assim, assado. E nisso eu peguei esse áudio, dei uma editada e cortei e ficou, muito engraçado. E daí, é isso. O vídeo lá que eu tava comentando do Bispo no Instagram dele, deu dançando, é exatamente nesse dia da gente... Nossa, cara! É o resultado que a gente fica empolgado, sabe? E fica, nossa senhora... A gente não fica pensando não, isso é hit, isso vai dar muito certo. Não, é assim... Cara, é a gente se divertindo no processo e Pabllo comprando também essa ideia
que faz o negócio dar certo. Então, e o mais doido também é que, assim, a gente mostrou de brincadeira pra Anitta outro dia. Calma, amiga, ela falou, nossa, tá tudo. E eu tinha mostrado a versão demo ainda. Ela, nossa, tá tudo, não tem que mexer em nada. Mas você não quer gravar? Não quero fazer nada. Mas você acha que é... Não precisa. E a voz do Pablo Bispo da música? Não, tem que manter. Tá tudo perfeito. Vocês acertaram, tipo, certinho. Aí, com esse tipo de comentário, a gente sai muito feliz, né, desses momentos. Nas produções do Noitada, você assinou a composição de todas as músicas e com as letras super divertidas. Como é que funciona o seu processo criativo do lado da Pabllo? Você tem anos trabalhando com ela? Você tem essa independência maior ou você monta conforme as ideias que ela te passa? Na verdade, a composição a gente não só leva em consideração a letra e música, né? Letra, música e produção, porque tem coisinhas que... Cara, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Se você colocou uns aê na música e... beleza, mas nem é a parte principal. Mas e se esses aê forem o que pegar na música? Entendeu? Então, você faz parte do processo. Com a Pabllo, como a agenda da Pabllo é muito doida, a gente tem poucos momentos pessoalmente com a Pabllo. A gente teve essa primeira semana porque foi ótimo, porque a gente conseguiu chegar e levar para um direcionamento. Ela leva em consideração também tudo que a gente faz, mas também dá muitas coisas assim, para esse disco eu tava pensando em falar isso e aquilo. E daí a gente anota e vai pensando, mas aqui, isso ali. Eu até gravei alguns vídeos dessa vez, porque é uma coisa que sempre reclamam. Nossa, mas como que é o processo e tudo mais? Eu gravei, a gente literalmente começando Penetra. A primeira ideia, assim, tipo, que saiu no violão lá no sítio. A gente, assim, sai tudo muito naturalmente. E a gente vai amarrando essas ideias e depois mostra tudo pra PV. É isso, senhores. Esse foi Rodrigo Gor, que a gente agradece muito por essa entrevista. Beijo, gente. Obrigado por terem me chamado. Sempre que precisarem, tô por aqui. Tá bom? Obrigado, querido. Se quiser participar de um episódio, também fica aqui o convite pra participar junto com a gente. Enfim. Pode vir. Pabllo também, se a Pabllo estiver ouvindo. Desculpa aí também, as críticas, mas pode vir também. Somos a gente gays. te ama, Pabllo. A gente critica mesmo, mas assim, ao mesmo tempo a gente ama e a gente adoraria fazer um episódio com você. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da entrevistinha com o Gork, dos nossos comentários, do lado B. Quem nunca ouviu a gente, resolveu ouvir o lado B, vai lá acompanhar a gente no Pop Doc durante a semana. Toda terça-feira tem um episódio novo falando sobre música pop. E nós somos 3 gaysinhas aí muito felizes com Noitada. Eu tô só vendo a pupila do Alexandre, como é que ela vai ficar depois desse álbum ser lançado. Depois da balinha de coração. Vale lembrar que o seu nome também é Alexandre, então talvez você não esteja falando de mim, né? Já que você pediu pra eu adotar outro nome artístico. Sem brigas por nome, meus amores. Inclusive, se você gostou desse lado B e você quer conhecer um pouco mais da Raquel Reis, uma artista maravilhosa, e esse episódio também tá no ar aí no nosso feed, então vai lá dar uma olhadinha, vai lá dar uma escutada, que é uma entrevista que os meninos fazem, muito gostosinha, muito boa. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, @DocPopcast, e a gente se vê no próximo episódio. E vai no Apoia-se. Beijo. Beijo, meus lindos. Eu tô chapada! Eu fico fraquinha.